Boa tarde, meus amores! Nós vamos dar continuidade ao nosso livro de ciências e a gente vem falando sobre as plantas. Nós já vimos quais são as partes das plantas, nós já vimos que a planta precisa da semente para ser plantada, para germinar, né? A gente já viu que a plantinha precisa de água, que a plantinha precisa de luz solar para crescer, não é? Então, agora a gente vai ver como é que acontece a dispersão dessas sementes. Uh, algumas plantas, elas possuem as suas sementes nos frutos. Algumas árvores são frutíferas, algumas plantas não. Algumas possuem as sementes dentro dos frutos, e quando os frutos ficam maduros e caem no chão, essas sementes, juntamente com os frutos, também caem. O que acontece? O solo absorve essas sementes e essas sementes geram novas plantas. Quando essas plantas não possuem frutos, elas podem usar-se do vento para que essas sementes sejam tiradas da planta e levadas para outros lugares. Algumas plantas também se utilizam, na maioria das plantas frutíferas, ou que tenha alguma florzinha, algum brotinho que possa ser comido pelos passarinhos. Os passarinhos também disseminam muito a determinadas plantas. E o que acontece quando os passarinhos comem essa plantinha, comem essa semente? Aí depois no cocôzinho, né, deles, eles fazem na terra, a terra também absorve essa matéria orgânica, né? Porque o passarinho ele come plantinhas, ele come outro tipo de alimentação que não a nossa, obviamente, né? Porque ele é diferente. Então acontece a germinação, né? E aí existem os modelos de muda, né? Algumas plantinhas facilmente são feitas mudas delas para que elas sejam plantadas em maior quantidade. E aí, na página 85 do nosso livro, vai citar o exemplo da samambaia. Que a samambaia, ela não tem sementinha. Mas o que acontece com a samambaia? Quando ela está pronta a plantinha está pronta para reprodução, ela gera na folhinha dela uns pontinhos pretos, que são como se fossem sementes. Ela mesma faz a sua semente, mesmo não tendo fruto e mesmo não tendo nenhuma flor, nem nenhuma outra possibilidade de semente. Então, ela gera a sementinha, aquela sementinha fica grudadinha na folha. E o que acontece? Quando essa folhinha cai no chão, a semente está ali na folhinha. O solo absorve a matéria orgânica e o que acontece? Nascem mais samambaias. Então, é assim que acontece a dispersão dessas sementes, ok? A gente vai ver isso na unidade 3, na página 81. A gente vai comentar sobre isso na nossa aula online, vai fazer algumas revisões sobre as plantas. E qualquer dúvida a gente vai tirar na nossa aula online e ainda temos a Agenda Edu, tá bom? Então, boas atividades e até a nossa aulinha.